última aula, nós introduzimos esse assunto aqui, lembram? Após estudarmos bastante a placa de orifício, que é o mais utilizado para medição de vazão por pressão diferencial, devido ao seu baixo custo, simplicidade, precisão. Mas tem outros tipos de elementos primários, né? Lembrando que esses elementos primários são tagueados como FE. Lembram do termopar? TE. Agora, a placa de orifício, ela é tagueada como FE. Então temos também a placa de orifício condicionada. Essa aqui é uma patente de um fabricante de instrumentos chamado Rossmann. E temos esse tubo Venturi, né? Que também é um tubo. É um tubo que recebe aqui uma restrição aqui no seu, uma redução no seu diâmetro para causar um aumento da velocidade aqui no centro. Temos esse aqui também conhecido como bocal de vazão. Então vamos lá. O tubo Venturi é esse cara aqui, ó. Então o propósito dele é acelerar a velocidade do fluido e temporariamente reduzir a sua pressão estática. Então temos aqui o fluido chegando bonitinho, chega aqui, ele vai encontrar aqui uma redução aqui no diâmetro da tubulação, então ele vai se acomodar para poder passar aqui, ó. Esse ponto aqui é chamado de garganta do Venturi. Então ele vai acelerar a sua velocidade para ele dar conta de passar e depois ele vai se acomodar ao longo da tubulação. Então o Venturi ele começa aqui e termina aqui, tá, galera? Então olha só que legal. Nós temos aqui a pressão aqui antes da minha redução, uma pressão bem alta, tá vendo? E temos aqui a minha pressão bem no centro da garganta do Venturi, uma pressão menor. Isso aqui é como se fosse um manômetro de coluna, tá? Então temos aqui uma pressão alta e uma pressão baixa. E esse aqui é um gráfico da pressão. A pressão alta diminui e depois a pressão volta a subir de novo. Então, a diferença de pressão que temos antes e depois da garganta do Venturi, vamos ter ali o nosso cálculo da vazão, semelhante ao que vocês estudaram na medição de placas de orifício. Agora, reparem aqui que legal, ó. Aqui já está o tubo Venturi e aqui temos a tubulação novamente. Olha só a pressão aqui antes do tubo, da restrição do tubo Venturi e a pressão aqui depois. Sempre será uma pressão menor, né? Porque a maioria dos medidores de vazão, eles causam perda de carga. Placa de orifício é um dos que mais causam perda de carga. Dos medidores de vazão que tem perda de carga maior, a placa de orifício é campeã. O Venturi nem tanto, e vocês vão ver ao decorrer desses treinamentos que alguns medidores de vazão têm perda de carga zero. E eles têm ganhado mercado por causa disso, tá? Projetos de eficiência energética têm alavancado esses tipos de medidores. Então, aqui temos uma foto de um tubo Venturi. Ele é recomendado quando se deseja uma menor perda de carga ou quando o fluido contém sólidos em suspensão. Então, olha só que interessante. Temos aqui o tubo Venturi, né? Os flanges para serem fixados na tubulação, parafusados. E aqui, isso aqui são alças de içamento, tá? Porque eu já tive alunos que perguntou o que é isso, então eu já vou falando de uma vez. Isso aqui são alças de içamento. E aqui temos as tomadas, ó. Uma tomada de alta pressão e a tomada de baixa pressão. Tem até duas, tá? Tem a opção do camarada conectar aqui e conectar aqui. Então, e aqui vai ser ligado o transmissor de pressão, tomada H, tomada L, ok? Então aqui uma imagem interna de um escoamento na saída do tubo Venturi. Há dois tipos de velocidades, a de 0,4 metros por segundo e 2 metros por segundo. Ó. Aqui ó, a garganta do Venturi e aqui a saída lá do Venturi. Então vejam que chega a formar aqui uns vórtexinhos aqui, né, um vácuo na saída dele, semelhante ao que acontece na placa de orifício. Ok, galera? Então,
Mais um que vocês aprenderam, hein? Vamos ao próximo. Segue o jogo. Bocal de vazão. Esse carinha aqui nada mais é do que uma placa de orifício estendida. Então, olha só, como se tivesse uma placa de orifício, fizesse uma estampagem nela e ela formava isso aqui, ó, tipo uma bacia furada. Então, temos aqui uma foto aqui do meu bocal de vazão, tomadinha aqui de alta, tomadinha de baixa e aqui o nosso bocal de vazão. Então, temos aqui ele instalado na tubulação. Aqui como é que fala? Posição das tomadas, né? Mais ou menos o diâmetro, uma vez o diâmetro da tubulação, mais ou menos 0,1 diâmetro, isso aqui é tolerância, tá? E aqui temos metade do diâmetro da tubulação. Então, esse tipo de bocal de vazão, a sugestão de montagem das tomadas é isso aqui, ó. Uma vez o diâmetro, tomada de alta, meia vez, ou seja, metade do diâmetro da tubulação na tomada de baixa, ok? E o bocal de vazão é semelhante ao funcionamento da placa de orifício, né? E ele pode operar com líquidos limpos, sujos, viscosos, corrosivos, gases limpos ou sujos e vapor. A placa de orifício, ela só é recomendada para medições de fluidos limpos. Fluidos sujos vai causar incrustação e pode causar até obstrução, né? Então temos aqui o nosso bocal de vazão, temos aqui o fluido já se aproximando, ele se acomoda e passa e depois se ajeita novamente na tubulação. Aqui temos aqui a diferença de pressão, né? Antes e depois. E o tratamento desse ΔP é semelhante ao que se faz com a placa de orifício. É quadrático do mesmo jeito, tá, gente? ΔP para virar vazão é quadrático, não tem jeito não. E a aplicação principal dos bocais é a medição de vapor em regime severo de pressão, temperatura e velocidade. Pela sua rigidez, é mais estável que as placas de orifício em velocidades e temperaturas elevadas. Ou seja, ele é mais rígido que a placa de orifício e está mais apto para trabalhar com velocidade e temperaturas muito altas. Beleza, galera? Mais um que vocês aprenderam, hein? Então vamos lá, mais um. Hoje como se diz lá naquela série de TV, é maratona. Vamos ao próximo. Tubo pitot. O tubo pitot, esse aqui é um instrumento que se mede velocidade de aviões, tá? Os aviões medem velocidade através de tubo pitot. O tubo pitot é um pouco diferente do que vocês já estudaram. Porque o tubo pitot, ele tem um irmão chamado Anubar, que vocês vão ver também, ele mede velocidade. Aliás, ele mede ΔP, né, gente? É claro, né? Só que antes disso virar vazão, eu tenho a velocidade. Ele mede a velocidade através da diferença de pressão. Então temos aqui o desenho aqui de um tubo pitot. E aqui temos o fluido vindo de impacto a esse instrumento. Então ele tem aqui uma tubulaçãozinha no centro. Temos aqui nas laterais um orifício onde vai ser captado um sinal de baixa pressão. E temos aqui finalmente um transmissor de pressão diferencial. Então o fluido vem aqui de impacto bem no centro aqui do tubo pitot. Então é nesse ponto aqui, ó, que eu vou ter a minha tomada de alta pressão. E nas laterais aqui, ó, é onde eu vou ter a minha tomada de baixa pressão.